A gente fala agora sobre como abordar o diagnóstico positivo da Covid-19 com as crianças. A gente teve alguns relatos agora de crianças que ficaram muito nervosas ao saber que elas testaram positivo. Estamos em contato com Marcela Campos, psicóloga. Uma boa tarde para você, Marcela, tudo bem? Boa tarde, Stephanie. Tudo bem? Como você? Tudo bem, muito obrigada por participar aqui do Estúdio CBN para a gente falar de um assunto importante que foi pouco falado até agora, né? Porque as crianças começaram a ser vacinadas agora e a gente não tinha falado muito sobre o diagnóstico positivo em crianças, né? No caso das crianças maiores, de 6 anos para frente, não tem muito como a gente esconder a situação da pandemia, né? Elas já frequentam espaços públicos usando máscaras, ficaram aí cerca de 2 anos estudando em casa, então elas sabem do que está acontecendo, né? Quando a gente tem uma criança positivada para a Covid, como esse diagnóstico pode ser passado para elas de uma forma menos traumática? Bom, Stephanie, é importante a gente pensar que o que tornaria esse momento traumático para a criança é justamente os pais comunicarem o diagnóstico de uma maneira drástica, né? E que poderia gerar um medo e uma ansiedade excessiva nela. Por isso eu acho que o essencial é um trabalho não só com as crianças, mas primeiramente com os adultos, né? E os cuidadores dela. Para entender como que esses pais estão enxergando, enfrentando essa situação da pandemia, para que daí eles possam ter uma comunicação adequada com a criança. Mas, claro, é importante que a comunicação seja feita de uma maneira tranquila, sem desespero e de forma honesta, né, e realista. Eu acho que para a criança mais velha, né, que já sabe da existência desse vírus, é importante falar para ela que ela está com esse vírus, sim, temporariamente, né, descrever para ela o que pode acontecer, o que ela pode sentir, o que ela pode ou não pode fazer, o porquê, né, disso tudo, e principalmente falar para ela sobre as formas de cuidar e de tratar dela e desse vírus nesse momento, né? Passando segurança para ela de que é algo que está acontecendo, mas que vai passar e que tem formas de tratamento tanto para a doença quanto para a redução também dos sintomas que ela está sentindo, né? Seja uma febre, uma dor de cabeça e etc. Mas, de novo, eu acho que o trabalho começa com os pais, porque a partir disso, né? A partir do que eles vão falar, verbalizar, é que a criança vai entender o que está acontecendo, porque ela percebe a incongruência se esses pais apenas verbalizam que está tudo bem, mas demonstram o contrário. E já nas crianças menores, né, no caso delas, você diria que é correto esconder dessas crianças tanto a situação da pandemia em si, como o diagnóstico positivo? Tá, acho que essa é a primeira maior dúvida dos pais, né, acho que antes do como falar é se eu devo falar, né. E aí eu acho que independe da idade da criança, a orientação é que sim, que isso seja comunicado para ela, tanto a situação da pandemia quanto o diagnóstico positivo. Claro que a gente vai adequar a forma como a gente vai fazer essa comunicação pela idade da criança, né? Mas é importante falar a verdade. Eu acho que é preciso tomar cuidado para a gente não subestimar essa criança, tá? Muitos pais acham que ela não tem capacidade ou recursos para lidar com situações difíceis, e quando isso acontece, a gente cai naquela situação da superproteção dos pais, né? Que justamente leva as crianças a não desenvolverem repertório para lidar com as situações complicadas. Então é importante comunicar o que realmente está acontecendo e, claro, trabalhar também para dar ferramentas para essa criança conseguir lidar com a situação. Porque esconder realmente não vai funcionar. Essa criança ela está percebendo as mudanças, seja na rotina, com o uso das máscaras, com maior tempo em casa, ou pela mudança no comportamento dos outros, né? Então ela está percebendo as mudanças também no seu corpo com os sintomas. Tentar fingir para ela que isso não está acontecendo não é positivo, tá? Pelo contrário, a criança vai continuar percebendo essas alterações e tirando suas próprias conclusões, imaginando ou fantasiando, né? Saindo um pouquinho dessa questão do diagnóstico positivo, né? De que forma que a gente pode abordar a pandemia com as crianças para que elas entendam, sem que elas sofram tanto com isso, né? Para elas manejarem também a ansiedade. Perfeito. Na internet hoje a gente encontra uma série de materiais, inclusive desenvolvidos por psicólogos, tá? Que auxiliam os pais nessa comunicação, não só os pais, mas cuidadores, enfim. Então ajudam a contar para essa criança sobre esse vírus, como uma história, né? Mas sem esconder, sem inventar, contando realmente a trajetória da chegada desse vírus, que faz a gente se sentir mal, por isso a importância de se proteger e de cuidar caso até contraia o vírus. E contar essa história, contextualizar isso para a criança, a tranquiliza. Porque explica para ela tudo que ela está vendo, né? Tudo que ela está sentindo, e já explica também como cuidar e que isso é uma situação temporária. Ao comunicar para a criança o que está acontecendo, e também o que pode ou não vir ali acontecer, que isso vai ser tratado, cuidado, a gente dá para ela uma previsibilidade da situação.
E aí isso naturalmente vai contribuir para reduzir a ansiedade dela, o medo, né? Ela já sabe o que ela vai esperar, mesmo se ela tiver com o vírus, né, com sintomas ou pela mudança da rotina, ela sabe que ela vai ser tratada, que ela vai ser cuidada. E claro, importante também tirar as dúvidas dela, tá, das crianças, buscar entender o que elas já sabem ou o que elas já imaginam, para daí poder esclarecer. A criança que dá positivo naturalmente precisa fazer o isolamento social. Aí seria o mesmo caso, né, na hora de lidar com isso, conversar com a criança, tirar as dúvidas, explicar exatamente como é que vai acontecer e também talvez propor algum tipo de atividade para o tempo passar um pouco mais rápido, porque ela vai ficar ali, né, isolada por alguns dias. Sim, com certeza. Primeiramente, eu falo assim que o super importante, né, nesse momento vai ser validar os sentimentos negativos dessa criança. Acho que esse é o primeiro passo, tá? Porque ao contrair o vírus e ter os sintomas, né, e ser privada daí da escola, do contato com os amigos, ela vai se sentir incomodada, triste, brava, frustrada. E é importante que os pais não menosprezem isso, ou tentem fingir, não sei, que isso é legal, quando não é, né? Então, depois de fazer essa validação dos sentimentos da criança, de que, poxa, realmente é uma situação chata, com certeza seria mais legal ver os amigos, mas já que não dá, né, falar para essa criança que ainda existem formas da gente usar esse momento para fazer outras coisas diferentes. E nesse momento vai ser importante tornar esse ambiente, esse momento do isolamento, algo reforçador para a criança, tá? Fazendo coisas que ela goste de fazer em casa. Seja com filmes, brincadeiras, leitura, enfim, aproveitar esse momento para trabalhar outras atividades positivas com essa criança, né? E aqui eu queria só dizer que é super importante para os pais entenderem que vai ser um momento de dedicar mais atenção e mais tempo para essa criança. Não é somente deixar ela isolada, sozinha, e sentada vendo TV, né? Vai ser essencial a interação com essa criança, o acolhimento com ela, a conversa, mostrar que eles estão por perto e desenvolver atividades, claro, para eles fazerem juntos, né? Tá certo, então. Marcela Campos, psicóloga, muito obrigada por conversar aqui com a gente, participar do Estúdio CBN, trazendo esse tema importante, né, da abordagem do diagnóstico positivo da Covid-19 nas crianças. Muito obrigada, um bom trabalho para você. Obrigada para você também. Tchau, tchau.